gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo do Diário da Noiva. Nosso vídeo de hoje é sobre lista de convidados, os convites e as lembrancinhas. Então hoje a gente vai falar sobre a parte mais difícil de um casamento, que a parte mais difícil do casamento não é você montar o casamento em si, é você decidir quem vai, porque é a partir daí que você vai ver os seus custos, entendeu? Vai ver os seus gastos. Então a gente vai falar da lista de convidados. Nós, como todo bom casal que está casando, sofremos como todo mundo sofre. Ouso dizer que foi um pouquinho pior, inclusive. Foi um pouquinho pior. E, cara, gente, eu vou ser bem real com vocês, eu posso ser sincera. Eu tentei seguir todas as dicas possíveis no mundo. Aqueles esqueminhas, sabe? Tem vários esqueminhas na internet, tipo, ai, é seu amigo? É seu parente? Aí, tipo, vai dando as setinhas até onde você convidar. Só que eu não consegui. Eu não consegui seguir esse esquema. E a gente realmente foi fechar a lista de convidado, acho que uns 2 meses antes, né? Porque foi quando a gente começou a mandar os convites. Como que a gente fez pra separar? Primeiro, a gente tinha que ver os custos. A gente sabia que dava, não tinha como a gente passar a lista de 200 convidados. 100 a gente passou porque a gente já sabia que menos de 100 era algo impossível de acontecer. Agora de 200 não dava, gente. Não dava pra passar de 200. Mesmo a gente sabendo que se a gente convidasse 200 pessoas e as 200 pessoas não iriam pro casamento, eu falei, eu não quero passar de 200 pessoas, porque todo o nosso planejamento do casamento, de comida, bebida, foi tudo pra 200 pessoas. Então não podia passar de 200 pessoas. Como que foi aí pra gente fazer a nossa lista de casamento? Cada um teve a sua prioridade. Eu vou falar das minhas prioridades. Eu priorizei a minha família. Eu tenho uma parte da minha família que é bem assim... Como é que fala? Participativa? Isso. Tem uma parte da minha família que é bem participativa, então eu sabia que se eu chamasse, estaria presente. Porém, tem outras pessoas que não. E, então, assim, foi um pouco delicado. Gente, fazer lista de convidado realmente é delicado? É delicado. Mas, teve gente que eu não chamei da minha família. E, pra ser sincera, eu não posso falar que eu me arrependo de não ter chamado, porque eu sabia que não ia, sabe? Então, assim, chamar alguém pra você ficar contando com a pessoa e você fazer a conta mais e aquela pessoa não vai no final, é judiação dos noivos. Ainda mais a gente que tá vivendo uma fase onde a gente tá montando a casa, a gente tá pagando prestação de, assim, de várias coisas aqui, a gente tá pagando prestação da construção ainda. Então, eu realmente priorizei a família que eu queria chamar. E ainda assim, algumas pessoas não foram, algumas avisaram, outras não deram nem tchum, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu realmente deveria ter pensado, né? Tudo bem. Se a minha família estiver vendo esse vídeo, eu vou ser deserdada, né? Mas, realmente, gente, é complicado. Ah, Sara, é difícil chamar. É difícil. Não tem como eu não chamar tal fulano, se tal fulano em consideração e tal. Gente, pra ser sincera, eu não tenho dica pra dar pra vocês, não, de lista de convidado. Porque eu sofri muito, eu penei muito pra fazer a minha lista de convidado. E é isso, gente. Lista de convidado é realmente algo muito delicado. Minha dica é, chame quem faz sentido pra vocês. Chame pessoas que vocês saibam que vão, sabe, que vão estar lá presentes, como eu falei pra vocês. Eu chamei algumas pessoas e eu ainda dei uma chance de chamar, porque eu pensei em não chamar, que eu pensei, cara, não vai, mas eu falei, eu vou dar um voto de confiança. Realmente não foram, algumas pessoas da minha família tiveram consideração, me avisaram, mas também algumas pessoas nem tchum. E tem outras pessoas que eu não chamei porque eu sabia que não ia, então eu ia chamar sabendo que a pessoa não ia, né, eu nem me dei o trabalho de chamar. Ah, Sara, não é um pouquinho delicado? Não, não é, porque é o meu dinheiro, eu e o André que pagou tudo, ninguém tá pagando. Então, não foi, eu não achei muito indelicado, não. Mas enfim, né? É isso. É bom que quando a gente tiver filho, se a gente for fazer alguma festa, a gente já vai saber quem vai chamar. A gente vai ter uma base na lista do nosso casamento pra entender quem vai chamar ou não. Aí eu priorizei minha família e depois eu fui pra igreja. Pra igreja, já sabia que eu não ia poder chamar a igreja inteira. Por quê? São 2 igrejas. Era a minha igreja e a igreja do André. E se eu for chamar as 2 igrejas, vai ficar inviável. Apesar que eu sei que se eu chamasse a igreja toda, gente, não ia. É fato isso, né? A gente chama por consideração e carinho, mas não é todas as pessoas que têm essa consideração e carinho com você. Então, o que eu optei? Eu chamei os meus líderes principal mesmo, tipo o meu pastor, e os meus líderes dos jovens, dos adolescentes, e chamei também as minhas companheiras das crianças, que eu trabalhava, e chamei amigos próximos, tipo, amigos próximos mesmo, sabe? E foi isso que eu chamei, e todo mundo que eu chamei da igreja foi. Eu acho que quem não foi... eu acho que todo mundo que eu chamei da igreja foi. Quem não foi, avisou que não poderia ir. E foram por motivos super justos, aliás. Assim, ó, priorizei. Eu sei que teve gente que não gostou. Provavelmente teve gente que falou. Mas são justamente pessoas que, sabe, não
tem intimidade comigo, sabe? Aí chamar só porque é da igreja que eu tenho obrigação de chamar? Não, eu realmente chamei quem eu sabia que estaria lá. Quem eu sei que tem intimidade comigo, quem eu sei que se eu precisar de ajuda, vai estar ali pra me ajudar, sabe? Eu realmente priorizei isso. Lógico, de coração, que se eu tivesse dinheiro, oportunidade, eu chamaria. Fato, eu realmente chamaria mais pessoas. Até fiquei triste por não poder chamar algumas pessoas de verdade. Fiquei triste porque eu convidei algumas pessoas que não foram e não me deram satisfação e eu poderia ter convidado outras pessoas que eu também queria que estivesse ali e eu não pude convidar. Mas é isso, gente. Lista de convidado é sofrida. E eu só quero falar da minha lista de convidados mesmo pra contar pra vocês como é que foi essa escolha. Não pra dar dica, porque sinceramente eu pesquisei várias dicas na internet, nenhuma me ajudou, foi bem sofrido. A gente demorou muito pra terminar a lista de convidados. E mesmo assim, nos últimos instantes ainda teve modificação, ainda teve gente que a gente tirou, teve gente que a gente chamou, enfim. Então, até o último momento da lista teve algumas modificações. Eu acho que é bem difícil você fechar a lista 100%. Sempre vai ter aí uma modificação no meio do caminho. Quanto que ficou a nossa lista? A primeira lista que a gente fechou, a primeira nem conta, porque a primeira deu 300 e pouco, né? A primeira nem conta. Mas a oficial mesmo que a gente fechou, tava dando 200 e tava passando algumas pessoas ainda. Com o tempo a gente foi filtrando, sabe? Aí até a última lista deu 160, amor, 170. Aí acabou que a gente filtrou, deu 160 a nossa lista. Graças a Deus, pra glória de Deus. Como eu falei pra vocês, no dia foi muita gente que não deu satisfação, que a gente achou que seria uma boa chamar porque consideramos, mas não deram satisfação. E foi triste, porque a gente poderia ter chamado as pessoas que nós realmente sentimos falta de ter chamado e queríamos, né? A vida da noiva é assim mesmo, a vida dos noivos, né? Quem tá fazendo casamento sabe como é bem complicado. Então foi bem pouca gente, inclusive sobrou muita coisa. Nossa, sobrou muita coisa. Isso vai ficar aí pro vídeo da recepção. Mas sobrou muita coisa. Por conta disso, né? A gente fez conta pra 200 pessoas, diminuímos a lista pra 160 e no final nem as 160 foram menos pessoas ainda. Então sobrou muita coisa. Mas, gente, lista de casamento é assim mesmo, tá? Meu conselho que eu dou pra vocês é calma. Eu sei que parece desesperador, que parece que a conta não vai fechar, que você não vai conseguir, enfim, chamar todo mundo. Talvez você se decepcione no final, como eu fiquei. Você ficou decepcionado? Com algumas pessoas, sim. Porque Eu também fiquei. a gente deixa de chamar algumas pessoas e as que a gente chama não vai. Sim. E não avisa. Exatamente. Então, assim, fiquei decepcionada? Fiquei. Capaz de você que tá casando também passar por essa decepção? É capaz. Mas tudo bem, galera. No dia dá tudo certo, o dia vai ser incrível. Na hora você nem vai pensar nisso. Só acontece, né? Por isso eu acho que uma das melhores dicas é não fica se importando pro que os outros vão falar ou pensar. Sim, porque tá saindo do seu bolso, não do deles. Exatamente. É exatamente isso. Só que eu acho que você só se toca depois que você passa pela experiência. Essa é a realidade. Você só vai se tocar. É igual a gente. Se a gente soubesse que seria assim, pelo menos eu teria me importado mesmo com as coisas. Se eu soubesse que teria sido desse jeito. Então, essa foi a nossa lista de convidados. A gente fechou em 160 com muito sacrifício. No final foi nem 150. Mas as pessoas que foram lá eram pessoas realmente importantes que precisavam estar lá e eu fico muito feliz por isso. Agora vamos para os convites. Não tivemos gastos com os convites porque não era minha prioridade ter gasto com os convites. Então, o que a gente fez? Convite virtual, galera. A gente mandou convite virtual pra todo mundo. Lógico que eu sei que tem noivas que são tradicionais e preferem aqueles convites impressos e todos bonitos e tal. Pra mim, não era prioridade. Bom, eu realmente não era prioridade fazer um convite desse pra mim. Fora que como eu fiz muita coisa, a gente fez muita coisa do casamento na mão, fazer isso seria mais um trabalho, porque eu não ia pedir pra alguém fazer. Provavelmente eu ia fazer todo o convite à mão e tal. Aí eu pensei, cara, sinceramente, eu não quero passar por isso, eu não quero ter que fazer todos os convites e entregar. E hoje é tudo tão digital. A gente tá numa era tão moderna, sabe? E aí eu pensei, cara, não, eu vou poupar a dor de cabeça com isso, vou poupar custos com isso, porque não é barato. Até é, né? No caso, pra mim, até ia sair um pouco mais barato, porque eu ia colocar a mão na massa. Mas ia ser um custo adicional. A gente optou por fazer os convites virtuais. Nós mesmos fizemos. Eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei meio pensativa depois. Eu pensei, cara, eu podia ter, sei lá, feito alguém especialista, sabe? Porque ia fazer todo o projeto e todo o design do casamento, ia sair tudo igual. Mas enfim, passou, gente. O convite ficou bonitinho de qualquer forma. E aí eu fiz o convite dos padrinhos e o convite das madrinhas. Eu vou deixar aqui, vou ver se eu consigo deixar uma foto do convite dos padrinhos, pra vocês terem uma noção.
Aí eu coloquei a data e coloquei a roupa que eles vão usar, certinho. E o convite da nossa cerimônia também, vou deixar aqui pra vocês verem. Eles não são iguais, eles não têm identidade visual nenhuma, realmente eles não têm. Eu acho que uma dica que talvez eu teria me arrependido um pouco seria essa, não ter investido nisso. Acho que mesmo que você vá fazer virtual, se você puder investir em uma coisa com mais qualidade, assim, uma arte visual com mais qualidade, mais padronizada talvez, eu acho que vale a pena. Então se você quer um convite aí mais bonitinho, mas não quer gastar tanto, talvez se você investir em alguém que saiba fazer isso e tal. A gente fez, eu achei bonito, eu gostei mesmo do nosso convite, mas não ficou aquela padronização, sabe? Eu acho que quando fica padronizado fica bem mais legal. Mas tá aí uma dica, convites virtual. Na hora de fazer a entrega dos convites, só falo pra vocês ter um pouquinho de atenção. Ou vocês mandam eles individual, ou vocês podem ter a opção de fazer lista de transmissão. Eu, sinceramente, não recomendo muito a lista de transmissão, porque aí você não sabe. Às vezes a pessoa mudou de número e não salvou o teu número ainda. E a lista de transmissão a pessoa só vai receber se ela tiver seu número salvo. Então, eu, Sara, recomendo que vocês mandem o convite no privado de cada um. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é mais seguro de que todos vão receber o seu convite lá no final das contas, tá bom? Então, custo com convite, nós não tivemos nenhum. Agora vamos para as lembrancinhas. As lembrancinhas, gente, ai, sério. Amei minhas lembrancinhas, de coração. Eu amei todas. A gente teve muita opção, né, amor? No final das contas. O pessoal podia escolher o que eles iam levar pra casa. Deus é muito bom mesmo, porque tinha opção de lembrancinha. Ninguém pode falar que saiu sem lembrancinha. Se saiu sem lembrancinha, foi porque quis. Porque a gente ainda levou pra casa. Teve gente que levou pra casa ainda. Minha mãe trouxe saquinhos de suspiro ainda pra casa. Então, se saiu sem lembrancinha, foi porque quis. Estavam com muito medo disso, sabe? Eu queria muito que todo mundo realmente pudesse levar uma lembrancinha pra casa. A nossa primeira lembrancinha, que foi a lembrancinha principal, foram os suspiros. Foi simples, mas ficou tão bonitinha, gente. Quando eu vi essa inspiração no Pinterest, eu falei, tá aí, essa vai ser a nossa lembrancinha. Quero o quê? São suspiros, né? A minha mãe fez a tagzinha mais fofa do mundo. E na tagzinha tava escrito a cada suspiro uma gratidão. Aí tem o nosso nome, a data do casamento. Colocamos os suspiros no saquinho, colocamos a tagzinha e fechamos. No final deu 200 saquinhos. Eu achei que ia dar tipo 6, 150. Deu 200, então foram assim, 200 lembrancinhas de suspiro. Por isso que eu tô falando. Se a pessoa saiu sem lembrancinha foi porque ela quis. Deu 200 suspiros. Outra opção de lembrancinha que a gente também teve foi bombom, caixinha. Essas caixinhas a gente ganhou de uma amiga, de um casal de amigos, na verdade. São umas caixinhas que tem uns noivinhos assim, sabe? Aí a gente comprou bombom e colocou dentro dessas caixinhas. E a minha mãe também fez a tag escrito agradecemos a sua presença, no mesmo formato da tag dos suspiros. Ficou bem legal. E outra coisa que ficou como lembrancinha também, no final das contas, foi o álcool em gel, porque sobrou os álcool em gel da mesa, então a gente colocou lá junto com as lembrancinhas. E aí na tagzinha do álcool em gel, que já veio junto com o próprio álcool gel, onde a gente comprou, tem a nossa inicial, que é SA. Tem a data, não tem a data do casamento não, tá escrito álcool gel embaixo, então acabou que não era pra ser lembrancinha, sim, mas acabou que ficou lá junto com as lembrancinhas, então foi mais uma opção. Fora que tudo ali que tava na mesa, a pessoa podia levar pra casa, então elas podiam levar a mudinha de planta, podia levar... Gente, eu nem sabia, eu imaginava que ninguém ia levar, mas teve gente que levou foto, né? As fotos da mesa, teve gente que levou foto embora, eu achei que o pessoal nem ia querer levar, né? Mas eles levaram a fotinha embora também. Boa, tipo, nossa, podia levar tudo que tava lá na mesa. E aí tinha as plantinhas na mesa, já tinha os álcool gel que tava ali na mesa. E essas foram as nossas lembrancinhas. E fora as lembrancinhas, ainda que não era nem pra ser uma lembrancinha, mas acabou que sendo, foi os bolos, né? Que a gente... Nossa. O bolo é pra outro tópico, não era nem pra falar aqui. Mas, já que eu tô falando de lembrancinha e todo mundo levou embora pra casa, levou bolo também. Porque como a gente falou, tudo que a gente calculou foi pra 200 pessoas, né? Como não foi 200 pessoas, foi menos de 150, pensa na quantidade de bolo que sobrou. Então assim, muita gente levou muita coisa embora pra casa. As pessoas iam embora e eu falava, quer levar um pedaço de bolo? Quer levar o bolo? E você pegou lembrancinha? Porque sobrou muita coisa. Então é isso, gente. O bom de você fazer e sobrar é isso, que as pessoas realmente, elas saem satisfeitas. Eu tô feliz porque todo mundo, acho que, bom, se reclamaram pelas costas, porque é muita falta de educação, viu? Mas na nossa frente não reclamaram, todo mundo gostou bastante. Esse foi o vídeo de hoje, são tópicos mais curtos, né? Mas eu acho que merece uma atenção especial aí, porque economizei pra caramba. Economizei mesmo, então pensei, merece aí uma atenção especial. O vídeo ficou um pouquinho mais curto, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se sobrou alguma dúvida, como eu sempre falo, comenta aqui embaixo que eu já respondo a sua dúvida. Um grande beijo, meus amores, eu encontro vocês aqui amanhã, 7 horas da noite de novo, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Cadê o André pra colocar a câmera aqui? A mão aqui. Tchau!